Gênesis capítulo 17, do verso 9 até o verso 14. Hoje pela manhã vamos falar sobre o primeiro sinal da aliança e à noite sobre o segundo sinal da aliança. Vamos ler então a palavra do Senhor. Todos encontraram? Gênesis capítulo 17. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vamos pedir a Deus que nos abençoe mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, na Tua casa, na companhia dos irmãos, e este é o dia que o Senhor nos preparou para que possamos nos alegrar e possamos bendizer e adorar o Teu nome. E te pedimos, ó Deus, que nesta manhã Tu fales aos nossos corações. Alimenta-nos, instrua-nos, edifica-nos com a Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a Tua vontade para a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história da redenção, da história da salvação, Deus sempre trabalha com sinais. Sempre. Sempre. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, temos aqui o primeiro sinal que Deus dá da sua aliança. Chamamos isso de o pacto das obras. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou pode ler. Gênesis 2:15 vai até o 17, por favor. Qual foi o primeiro sinal que Deus deu a Adão e Eva? Aqui ainda Adão. Qual foi o primeiro sinal? Uma árvore. Deus falou assim: comam de tudo, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Se comer, morre. Esse foi o primeiro sinal. Era um pacto, chamado pacto das obras. Adão e Eva tinham que fazer, tinham que obedecer, a fim de serem salvos. Mas então, capítulo 3, a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, as consequências. Capítulo 4, a primeira grande consequência, Caim mata o seu irmão Abel. Depois os descendentes de Caim, os descendentes de Adão. Capítulo 6, Deus está muito triste, muito irado com a humanidade, a ponto de querer destruir toda a terra. E é isso que Deus faz. Deus então, ele escolhe uma família, a família de Noé, e faz com Noé uma aliança. Essa aliança é chamada de aliança da redenção, ou pacto da graça. E Deus então, ele manda chuva, 40 dias e 40 noites, inunda todo o planeta, tudo é completamente destruído, mas Deus faz um pacto com Noé e com a sua família. Então Deus dá a eles o segundo sinal. Vamos olhar aqui para o capítulo 9. Alguém leia para mim, por favor, o verso 12. Veja aí
o segundo sinal que Deus dá agora desta aliança da redenção. Então Deus vai dar um sinal a Noé de que ele nunca mais destruiria a terra. Isso está lá no verso 11. Qual é o sinal então, irmã? Verso 13. Pode ler o verso 13. Qual é o sinal que Deus dá então? O arco. A gente chama de íris, né? Mas a Bíblia só fala de o arco. Embora a palavra íris significa luz, né? Ou cores. Um arco de cores. Então Deus coloca o arco no céu para lembrar que ele nunca mais destruiria a terra através das águas. Versículo 16, aqui ele é mais claro ainda, né? Pode ler ainda, irmã, verso 16. Uhum. Isso. Então o sinal foi colocado no céu para que Deus se lembrasse, e os homens também, de que Deus não mais destruiria a terra. O verso 17 também afirma isso. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então eu quero que você entenda que Deus sempre trabalha com sinais. Os sinais são importantes. Se nós formos ao Novo Testamento, vejam lá, 1 Coríntios, capítulo 11, é sobre esse sinal que eu vou falar hoje à noite, mas apenas para a gente entender isso. 1 Coríntios, capítulo 11, é um texto que nós conhecemos bem, falamos dele sempre que vamos celebrar a ceia do Senhor. Versículos 24 e 25. Por favor, alguém leia para nós. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Uhum. Então a ceia do Senhor é um sinal da aliança dele conosco, o sangue da nova aliança. Então o sinal, ele serve para nos lembrar de uma verdade, para nos fazer rememorar uma verdade. Agora vamos voltar a Gênesis, e eu quero olhar para o capítulo 12. Então, não percam a minha linha de raciocínio. Primeiro sinal, pacto das obras com Adão, foi a árvore. Segundo sinal, feito com Noé, o arco colocado no céu. Agora então, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança. Vejam lá, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Alguém leia para nós, por favor. Uhum. 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 O que é que Deus promete então a Abraão aqui? Me ajudem aí. Deus promete 3 coisas. Quais são elas? Deus promete uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Segunda coisa que Deus promete: te darei uma terra, onde você pisar será tua. E terceiro, te engrandecerei o nome. Você vai ser alguém especial sobre a terra. Então aqui Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Uma aliança com Abraão. Era um homem idólatra e agora Deus o chama, o converte, o restaura e faz com ele uma aliança. Mas a história vai se passando, Deus ainda não cumpre a promessa. Há um momento em que Abraão fica muito desanimado, os irmãos se lembram disso. Passaram-se, acho que 10 ou 15 anos,
E Abraão está muito, muito desanimado. Deus então o chama para fora da tenda e diz assim: Abraão, olha para as estrelas e veja se você consegue contá-las. Assim será a tua descendência. Olhem para o versículo de número, no capítulo 15, versículo número 5. Um outro irmão pode ler para nós. O 5 e 6, por favor. Uhum. Então Abraão estava desanimado e Deus fala: vai lá e conta as estrelas. É assim que será a tua descendência. Numerosa, incontável. Verso 6, Paulo. Ele é o mesmo texto que Paulo usa depois, lá em Romanos, no capítulo 4. Depois a gente chega lá. Verso 8, Paulo. Uhum. Então veja que coisa interessante. Deus fez a promessa e Deus falou assim: olha, a sua posteridade vai ser grande, vou te dar uma terra, etc. Mas a pergunta de Abraão é: qual é a certeza que eu tenho de que o Senhor vai cumprir a promessa? Veja o que é que Deus faz agora. Versículo 9. Vai lá, Paulo, ainda. Respondeu-lhe. Veja o que é que Deus diz então agora a Abraão. Uhum. Uhum. Pode continuar. Deus estava aqui dando um sinal a Abraão, muito importante. Veja o que é que Deus faz agora. Versículo 12, Paulo. Ao pôr do sol, ótimo, obrigado. Perceba então que agora Deus está selando a aliança que ele fez com Abraão. Deus cortou aqueles animais. Eu queria ter a lousa aqui para poder escrever isso. A palavra aliança ela é muito importante na Bíblia. E ela significa, literalmente, cortar. A palavra berit. Cortar ao meio. E essa é a ideia de um pacto de sangue, né? Você sela com o sangue. E Deus então estava estabelecendo um pacto, uma aliança com Abraão. Ou seja, eu vou dar isso a você. E esse é o sinal de que eu realmente farei isso. Bom, mas nós sabemos da história. Abraão ainda não creu em Deus como deveria crer. E aí nós nos lembramos da história, capítulo 16, Sara chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu estou ficando velha, você também, e está aqui a minha escrava, deite-se com ela e vamos ter um filho. E Abraão infelizmente fez isso, mas Deus disse: esse não será o teu filho, não será o filho da aliança. Então agora Deus vem para dar um sinal, o sinal de que a aliança seria de fato cumprida. Veja então o capítulo 17, do verso 1 ao verso 8, leia lá. Quantos anos tinha Abraão mesmo? 99 anos. Ele ainda não era pai. E agora Deus diz: Abraão, eu vou selar esta aliança. Então nós vamos olhar agora para o texto que lemos e vamos ver como é que Deus sela essa aliança. E nós vamos responder aqui 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual é o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Qual é o sinal? Olhem aí o versículo de número 10, novamente. Esta é a minha aliança, o berit. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho, no decurso das gerações, será circuncidado. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que é que significa circuncisão? Os irmãos se lembram? Não o ato, mas o significado. Pode ajudar aí, pastor, vai lá. O que é circuncisão? Cisão é corte. Cortar em
volta. Essa é a ideia de circuncisão, cortar em volta. A circuncisão nada mais era do que uma cirurgia aplicada ao órgão genital. Naqueles dias de Abraão ainda eram os adultos, depois começou com as crianças também. Ismael foi circuncidado e a gente vai ver isso mais para frente. Depois o próprio Isaac foi circuncidado. Era a remoção daquela carne sobressalente no órgão genital masculino. Isso era a circuncisão. Então Deus coloca a circuncisão como um sinal dessa aliança. É muito interessante, você falou do Paulo Souza, o Paulo Serafim, conhece como Paulo Serafim? Ele foi meu contemporâneo de seminário, da mesma turma. Ele esteve pregando em nossa igreja agora, acho que no meio do ano, ele estava aqui no Brasil. Ele trabalha em Guiné-Bissau. E lá de Guiné-Bissau tem 2 alunos fazendo JMC. 2 alunos. E um desses alunos me contou que ainda hoje, em Guiné-Bissau, os homens são circuncidados. Não em todo lugar, em algumas tribos. Lá na África, não é um sinal religioso, é um sinal, é um rito de passagem para a fase adulta. Quando o menino se torna... Lá eles não têm esse negócio que a gente chama aqui na cultura ocidental de adolescência, isso não existe. Você é menino ou é homem? Então quando você deixa de ser menino e se torna um homem, normalmente ali por volta dos 12, 13 anos, eles fazem então a circuncisão. É o que a gente chama hoje a cirurgia de fimose, né? Que é a remoção daquela pelezinha que às vezes inflama, etc. e tal. Então isso é o que Deus estabelece como o sinal da sua aliança. Mas para Deus esse sinal não era apenas um sinal de passagem, não era apenas um ato de higiene como outros povos realizavam, mas para Deus é um sinal de fato religioso. Eu mencionei esse texto e agora eu quero que os irmãos abram lá em Romanos, no capítulo 4, versículo de número 11. Vejam lá. Romanos capítulo 4, verso 11. Quem encontrar, por favor, leia. Aqui ele está falando de Abraão, quando Deus fez a aliança. Deus está dizendo, olha, Paulo agora dizendo, né, ele recebeu esse selo, esse sinal da aliança. Então, na visão de Paulo, a circuncisão era um ato religioso. Não era um ato puramente de passagem da meninice para a fase adulta, e muito menos um ato de higiene. Era um sinal essencialmente religioso. Bom, então em primeiro lugar, a circuncisão é esse sinal da aliança que Deus estabelece. Voltemos lá a Gênesis no capítulo 17. Segunda pergunta. Em quem deve estar esse sinal? Vamos olhar lá para o capítulo 17. Versículos 10, 12 e 13. Final do versículo 10. Todo macho entre vós será circuncidado. Todo macho. Agora olhem para os versos 12 e 13. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, ou seja, não importa se o escravo nasceu ou foi comprado, o sinal deve estar nele. Verso 13, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. Então, notem, irmãos, que o sinal da aliança, ele deveria estar entre todos os machos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Deveria estar na criança de 8 dias, deveria estar no escravo, nascido ou comprado, num adulto. O sinal tinha que estar entre todos eles. Deus era muito zeloso com isso. Esse era o sinal. Tanto é que Deus faz uma ressalva. Diz lá o versículo de número 14. Alguém leia.
Olha como isso era sério. Quem não recebesse o sinal seria excluído do povo da aliança. Era uma coisa muito séria, muito solene. Não era simplesmente cortar a pele. Era um sinal de que aquela pessoa de fato pertencia ao povo de Deus. E o que nos chama a atenção é que as crianças incluídas aí, versículo 12, elas não precisavam crer. Elas não entendiam o sinal. Você acha que uma criança de 8 dias estava entendendo alguma coisa ali daquele ato? Claro que não, óbvio. Ela só tinha 8 dias. Mas por que o 8º dia? Já parou para pensar nisso? Por que o 8º dia? Por que não o 7º? Por que não o 9º? Por que não o 10º? Por que o 8º dia? Porque no 8º dia, a criança ela produz 2 substâncias no organismo que levam a dor, o corte a 0. Não tem dor nenhuma. Praticamente 0. E não tem também hemorragia. A coagulação trabalha 100%. Não tem sangramento excessivo, portanto não tem hemorragia. A ciência descobriu recentemente que os homens que são circuncidados têm menos problemas, menos chance de ter câncer de próstata. E entre as judias, o menor índice de câncer no ovário é por causa da circuncisão dos homens. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde descobriu que a transmissão do vírus HIV é muito menor entre homens que são circuncidados. Então, hoje na África, recomenda-se a circuncisão. Porque você elimina muita coisa ruim que pode vir a acontecer. É claro que Deus sabia disso tudo. Mas para Deus não era um ato de higiene. Para Deus era um sinal. Era um selo daquela aliança. E tinha que estar no menininho ao 8º dia. Era a lei de Deus. Inquebrável. Olhe agora novamente para o versículo de número 13 e 14. Nós vamos responder aqui uma terceira pergunta. Até quando esse sinal deveria caminhar? Até quando ele iria? Então era uma aliança perpétua. Veja como Deus começa falando. Veja lá o verso 9. Disse mais Deus a Abraão. Primeiro ele fala que vai fazer aliança, capítulo 17, de 1 a 8. Agora Deus vai selar esta aliança. E ele começa assim: guardarás a minha aliança. Então Abraão deveria guardar a aliança no decurso das gerações. Deveria estar entre todos eles. E o texto, irmãos, é muito forte. A minha aliança, final do verso 13, a minha aliança estará na vossa carne. E aliança perpétua. Algumas coisas no corpo humano podem ser mudadas. Algumas coisas podem ser mudadas. Uma pessoa pode fazer uma plástica e mudar completamente a face. É possível. Mas há uma coisa que ele não pode mudar: a circuncisão. Uma vez feita, é impossível desfazer. É impossível. Não há como. Há um filme, eu assisti há muitos anos atrás, e eu recomendo que você assista. É um filme muito interessante, conta a história de um judeu. Ele morava na Polônia, a família dele foi capturada na Segunda Guerra Mundial, com a invasão dos nazistas. E esse menino, ele foi preso, mas ele falava muito bem o alemão. E ele acabou sendo uma espécie de um tradutor para os alemães, entre os alemães e a língua e o polonês. E esse menino, ele vai parar na escola de Hitler. Mas ele ainda não foi descoberto como judeu. Ele mantinha a sua identidade. Ele pegou um documento lá que ele encontrou. E ele se dizia um outro cidadão e não um judeu. E num determinado momento, ele quer tanto se desvencilhar da imagem de um judeu, por conta do perigo da morte, ele tenta desconstruir a sua circuncisão. Ele faz nele mesmo a própria cirurgia. Ele tenta costurar a pele.
E aí aquilo traz uma inflamação, ele sente muita dor, mas no final ele descobre que é impossível desconstruir o sinal da aliança. É impossível. É uma história muito interessante, Filhos da Guerra. Talvez até já esteja aí na internet. É um filme que conta a história desse judeu que tenta desfazer a sua circuncisão porque acha que não deveria ser mais judeu por conta da perseguição nazista. Mas olha o que é que Deus diz no versículo 14. O incircunciso, isto é, se você não receber ainda a circuncisão, se você não for circuncidado na carne do prepúcio, isto é, na sua carne, na sua pele, essa vida será eliminada do meu povo, porque quebrou a minha aliança. Então com Deus não tinha conversa, tinha que ser circuncidado, tinha que ser. E Deus fala: guardarás a minha aliança no decurso das gerações. Eu quero que os irmãos entendam que ao longo da história da redenção, a aliança sempre é a mesma. A aliança não muda. O que muda é o sinal da aliança. O sinal, sim. Por exemplo, com Noé, Deus colocou um arco, mas com Abraão, Deus coloca a circuncisão. E essa aliança, ela é inquebrável e ela é imutável ao longo das gerações. Tanto é que se você olhar para a história bíblica, você vai ver ao longo da história que em alguns momentos o povo não foi circuncidado e Deus mandou circuncidar. Quando eles entraram na terra prometida, circuncide, porque eles estavam quebrando o sinal da aliança. Eles passaram 40 anos no deserto e não foram circuncidados. E agora Deus manda: vão lá e circuncidem-se. Muito bem, vamos dar um passo mais aqui. Então eu quero que os irmãos entendam que Deus está estabelecendo uma aliança, e Deus ele estabelece um sinal, um selo dessa aliança. E esse selo é a circuncisão. Vamos caminhar um pouco mais e vamos olhar para Gênesis, capítulo 17. E eu quero mostrar aos irmãos agora o cumprimento dessa aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Alguém leia para nós, por favor. Gênesis 17, 19. Os irmãos se lembram dessa história? Versículo 21. Agora o versículo 23. Uhum. Então aqui foi o primeiro ato da circuncisão. Abraão, Ismael, os escravos. Verso 24. Vocês acham que foi fácil para ele? Não teve anestesia, não tinha bisturi, tinha apenas um cutelo, e ele teve que fazer nele mesmo a circuncisão. Deve ter sido algo muito, muito dolorido. Versículo 25. Eu fico imaginando Ismael perguntando assim: mas o que significa isso? Que negócio é esse? Mas ele foi. Era o sinal da aliança. 26. E o 27. Muito bem, Abraão cumpriu o sinal. Ele obedeceu a Deus
e cumpriu o que tinha que ser feito. Ele praticou a circuncisão. Mas agora, Deus então abençoa Abraão, ele se torna pai, Isaque nasce, e agora Deus então manda que ele circuncide Isaque, como já havia dito. Veja o capítulo 21, versículos de 1 a 4. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa, Gênesis 12. 25 anos. Deus levou 25 anos para cumprir a sua palavra. E muitas vezes hoje, né, a gente ora e quer que Deus responda no dia de amanhã, não é? Eu levei 10 anos para ser pai. Você também, né, Paulo? 10 anos. Até isso a gente tem em comum. 10 anos. Orando por uma filha. E Deus mandou 2. Uma pergunta. Isaque tinha quantos dias? 8 dias. Está escrito aí no verso 4. Isaque creu em alguma coisa? Sim ou não? Não. Ele só tinha 8 dias. Quantos dias tem a sua bebezinha? Ontem tinha 9, quando eu fui visitá-la. 10 dias. O que uma criança de 10 dias entende? Nada. O máximo que ela sabe é mamar e dormir. Mais nada. Ela não crê em nada, ela não entende nada. Isaque também não entendeu nada, não teve que crer em nada, mas ele recebeu, ainda assim, o sinal da aliança. A grande pergunta agora é a seguinte: bom, se a circuncisão então é um sinal eterno, por que nós não continuamos a praticar a circuncisão hoje? Se é um sinal que deveria ser praticado de geração em geração, por que nós não praticamos a circuncisão hoje? E a resposta é simples. A aliança é a mesma. O que muda é o sinal. Lembre-se sempre disso. A aliança nunca muda. A aliança é sempre a mesma. O que muda é a maneira como Deus sela essa aliança ao longo da história. Então vamos dar um salto agora. Nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos entender que Jesus é quem muda esse sinal. A aliança é a mesma, mas o sinal ele é mudado. Vejam lá, eu poderia dar muitas passagens, mas eu quero resumir bem aqui por conta do nosso tempo. Vamos a Mateus capítulo 28, é um texto que vocês conhecem muito bem. Mateus 28. Alguém leia para nós os versos 19 e 20. Pode ler. Uhum. Muito bem. Onde é que está a mudança do sinal aí no texto? Batismo. Ele não manda ir e circuncidar. Jesus manda ir e batizar. Mas eu quero que vocês notem uma coisa muito importante. Qual é a diferença entre circuncisão e batismo? Qual é a diferença? A forma. E qual é a igualdade? O pacto. Mas tem uma coisa a mais. Qual é a essência da circuncisão e qual é a essência do batismo? Pensem um pouquinho. Sim, é uma marca, é verdade. Mas a essência, qual é? A circuncisão era o cortar em volta, era a remoção daquilo que não prestava.
Ok? E o que é o sinal da água? Qual é o símbolo da água? Purificação. Então, a semelhança que existe na circuncisão e no batismo é a purificação. O sentido teológico de batismo é purificar. Não é para isso que a gente usa água? Quando a gente usa água, não é para lavar as mãos, lavar os rostos, não é para se purificar, não é para isso que a gente toma banho, não é para isso que a gente lava a roupa. Então, água, ela significa na Bíblia purificação, pureza. Então, entendam que a aliança é a mesma. O que muda é o sinal, mas a essência permanece. Pureza. Mas de onde você tirou essa ideia de pureza? Vejam só. Abram em Jeremias capítulo 4, verso 4. Jeremias 4, verso 4. O que é que diz aí? Pode ler. Peraí, como é que alguém circuncida o coração? É impossível, né? O órgão físico é impossível. Continua o texto. Uhum. Então ele está falando do que aí? De pecado. Como é que um homem circuncida o coração? Purificando o seu coração, tirando aquilo que não agrada ao Senhor. Veja o que é que Paulo agora diz no Novo Testamento. Abra lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos 2, 29. Quem encontrou pode ler. Isso. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração. Então note que a semelhança entre circuncisão e batismo é purificação. Então quando nós chegamos no Novo Testamento, o que muda é a maneira de realizar o símbolo, o pacto. Lá era a circuncisão, aqui é o batismo. Não mais aquele ato formal de cortar, mas agora o ato de derramar água sobre a cabeça. Esse é um assunto muito importante. Volte um pouquinho a Atos capítulo 2. Eu quero que os irmãos vejam agora que o apóstolo Pedro entendeu isso. Aqui nós estamos no dia do Pentecostes, conversão de 3.000 pessoas aproximadamente. E Pedro, ele compreendeu claramente essa transição da circuncisão para o batismo. Aliás, diga-se de passagem, Jesus, ele recebeu tanto a circuncisão, o 8º dia no templo, como também foi batizado por João Batista, né? Ele inaugura essa transição de sinais. Atos capítulo 2, verso 39. Olha o que é que Pedro diz aí. Alguém pode ler. Então o que Pedro está dizendo é que a promessa da aliança, de fazer parte do povo de Deus, era tanto para eles, quanto para os filhos deles. Pedro entende que agora o sinal da aliança deveria ser aplicado também às crianças, como era no Antigo Testamento. Assim como as crianças eram circuncidadas, os filhos também seriam, e deveriam ser. E Paulo é muito mais claro ainda, ao falar sobre isso, em Colossenses capítulo 2, vejam lá. Colossenses capítulo 2, é um texto muito importante, porque ele estabelece de maneira muito plena essa transição da circuncisão para o batismo. Colossenses 2, 11 e 12, diz assim: nele também
fostes circuncidados, isto é, em Cristo, mas não por intermédio de mãos, isto é, pela circuncisão, pelo cortar, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele vai explicar o que é isso aí. Verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então quer dizer, nós fazemos parte desta aliança com Cristo, não mais pela circuncisão, mas agora pelo batismo, pelo derramamento da água, pela aspersão da água. Os irmãos conseguem entender esse ponto? A aliança é sempre a mesma. O que muda é o sinal. Antes a circuncisão, agora o batismo no derramar da água. E há evidências no Novo Testamento de que crianças foram batizadas. Não tão claras, por isso eu digo evidências. Vejam o capítulo 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos, versículo 15. Casa aqui, embora a palavra grega seja oikos, mas casa aqui não é um símbolo de construção física. Aqui é a família, evidentemente, né? Ela e toda a sua casa nos rogou dizendo... Então essa mulher, que era uma judia temente a Deus, ela se converte, ela estava numa espécie de reunião de oração ali, das mulheres judias, ela ouve o evangelho, Deus abre o seu coração, versículo 14, ela entende aquilo que Paulo dizia acerca do evangelho, e ela coloca sua fé em Cristo, e ela e toda a sua casa é batizada. Capítulo 16 ainda, versículo 34, eu estou marcando o tempo aqui, mas quanto tempo ainda? Mais 5 minutos. Ok, estamos caminhando para o final. Capítulo 16, versículo 34, esse é o caso do carcereiro. É muito difícil que naqueles dias essas duas famílias não tivessem nenhuma criança. Abaixo de 12 anos, abaixo de 10 anos, quase impossível, quase impossível. O próprio apóstolo Paulo, ele faz menção na sua primeira carta, 1 Coríntios capítulo 1, que batizou uma casa, a casa de uma pessoa na verdade, capítulo 1, versículo 16. É a única memória que Paulo tem de um batismo que ele realizou, né? Alguém pode ler, 1 Coríntios 1, 16. Paulo certamente não tinha ali as suas anotações. Qual é o meu ponto aqui, irmãos? Nós batizamos crianças na igreja presbiteriana não porque nós somos parecidos com os católicos. E é muito interessante porque das igrejas reformadas, nós, metodistas, anglicanos, batizam crianças, e hoje nós temos uma maré de igrejas que não batizam crianças. As igrejas Assembleia de Deus, batistas, esse povo todo aí, ninguém batiza criança. Ninguém. Só adulto. Só adulto. Depois assim dos 13, 14, 15 anos. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, mas a sua igreja é estranha, porque batiza a criança, parece com catolicismo. Ora, o que eu tenho a ver com catolicismo? Eu não tenho nada a ver com catolicismo. Eu também fui católico. Mas não é porque os católicos batizam que nós vamos deixar de batizar. Nós batizamos porque é bíblico. É o sinal da aliança. O sinal da aliança. E é triste, irmãos, porque muitas vezes os pais são relapsos e não apresentam seus filhos ao batismo. Não apresentam. É claro, a gente não pode cair naquele extremo católico de que quando uma criança nasce tem que correr para batizar, porque se morre sem o batismo, ela vai para o limbus infanto, né? Que é uma espécie de um purgatório para a criança, para depois ela ir para o céu. Isso é um absurdo. Então assim, por um lado, não temos que correr para batizar, porque se a criança morrer, ela vai para o limbus infanto. Aliás, os católicos criaram até uma roupa para batismo, né? Como é que chama? O pagãozinho. É. Por quê?
Porque até aquele momento, sem o batismo, ela é uma pagã. Olha que absurdo! Por outro lado, é dever dos pais apresentarem os seus filhos ao batismo. Agora veja, nós temos que entender que batismo, ele não é regenerador. Essa é a doutrina católica. Para o católico, o batismo ele salva. Para nós não. O batismo não é regenerador, não é salvífico. Mas embora não seja salvífico, ele é um símbolo da aliança. Quando uma pessoa se converte, um adulto se converte, ele vem para a igreja, ele é batizado. Ele recebe esse sinal de que agora faz parte da aliança. E quando os nossos filhos nascem, eles também devem receber o sinal da aliança. Mas um alerta aos pais. É uma grande responsabilidade apresentar os nossos filhos ao batismo. É uma honra, é muito bonito, é uma cerimônia belíssima. Eu fui pastor 14 anos de uma igreja e o que eu mais fiz lá foi casar gente e batizar gente. Foram centenas de pessoas, centenas. A igreja que eu estou pastoreando a partir desse ano, o que eu mais fiz foi ofício fúnebre. Teve mês que eu fiz 3. E a secretária da igreja falou assim: pastor, eu não vi aqui no seu relatório, esse mês não morreu ninguém, né? Ela falou: que tal colocarmos uma plaquinha? Estamos há tantos dias sem ofício fúnebre. Eu falei assim: engano seu, é que eu não coloquei no relatório, mas eu fiz um ofício na quarta-feira retrasada. E recentemente, há 2 domingos atrás, eu batizei a primeira criança na igreja. Foi uma coisa muito bonita. Mas eu disse aos pais naquela ocasião: é uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ensinar o seu filho a amar a Deus de todo o coração. A responsabilidade de Deuteronômio capítulo 6. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás assentado ao redor da tua mesa, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho. As escreverás nos umbrais da tua casa e por todo lugar. Fale com seu filho sobre a lei do Senhor. Meus queridos irmãos, nunca percam isso de vista. Nós somos o povo do pacto, o povo da aliança. E Deus nos deu um sinal. E nós devemos aplicar esse sinal pela fé. Que Deus os abençoe. Amém.